Isaías capítulo 7, versículo 14, nós podemos ler assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. Amém? A Bíblia, ela é um livro da revelação do caráter de Deus. É a palavra de Deus. E através da Bíblia, das Escrituras, Deus, ele já vinha anunciando a vinda do seu Filho. Ele já vinha anunciando durante toda a história bíblica a redenção do seu povo através da vinda do seu Filho. É incrível que a Bíblia, nós estudando a Bíblia, nós vemos que ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é caracterizado como antiga aliança. Deus havia feito uma aliança inicial com os homens, e isso é classificado como uma antiga aliança. Depois, quando o seu Filho vem, a Bíblia começa a narrar a história numa perspectiva do cumprimento da antiga aliança e de o início de uma nova aliança. É Jesus que usa esse termo. Na última ceia, ele se dirige aos seus discípulos dizendo que aquele sangue que seria derramado na cruz, o sangue dele, seria derramado como o pacto de uma nova aliança que Deus estava fazendo com os homens. Por isso que nós chamamos de Novo Testamento. O Novo Testamento, ele começa a nos mostrar a nova aliança que Deus faria com todos os homens. Mas a antiga aliança, o Antigo Testamento, ele fala mais da vinda do Senhor Jesus e da redenção dos homens do que nós imaginamos. É interessante que depois de sua ressurreição, Jesus aparece, depois que ele morreu e ressuscitou, ele apareceu para dois homens que iam para Emaús. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Ele aparece de uma forma que aqueles homens não reconhecem. E ele vai conversando com aqueles homens no caminho. E a Bíblia diz que ele foi expondo tudo o que as Escrituras diziam a respeito dele. Ele passou uma tarde caminhando, era um caminho longo. Ele passou uma tarde andando com aqueles homens e mostrando no Antigo Testamento, que era o que eles tinham como escritura, ele foi mostrando todos os lugares do Antigo Testamento que falavam dele. E aqueles homens ficaram encantados. Foi o que nós fizemos esse ano. Nós tentamos ver todos os domingos passagens do Antigo Testamento que mostram. Era aquilo que Jesus estava falando para os irmãos no caminho de Emaús. Ele começou a mostrar nas Escrituras. E é o que eu vou tentar fazer agora de uma forma rápida. De uma forma rápida. As partes mais importantes do Antigo Testamento, onde nós conseguimos enxergar aquilo que Jesus fez. Quer dizer, na realidade, o que Deus revela a respeito de Jesus para nós. E tudo isso começa lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Onde a Bíblia começa com duas palavras. Se você tiver curiosidade, você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. E se a sua Bíblia ela tiver uma tradução próxima do literal, algumas delas elas começam essa palavra com letras maiúsculas. Está escrito assim, as duas primeiras palavras da sua Bíblia. No princípio, é o que está escrito. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que se você for olhar lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1, lá no livro de João, no Novo Testamento, ele fala, no princípio, igual aí o início da sua Bíblia. Está dizendo, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está falando de Jesus. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra de Deus. Quando a Bíblia está começando com no princípio, ela está começando a falar quem é que estava no princípio? Jesus, o verbo de Deus. A nossa Bíblia, ela abre já falando Jesus, através da palavra no princípio. Porque no princípio era Ele. No princípio, Jesus. A nossa Bíblia começa sem nós sabermos. Quem não tem a revelação de Jesus ainda, começa lendo no princípio. Até o dia que lá no final da Bíblia ele entende que no princípio estava Jesus. A Bíblia ela vai revelando aos poucos. Por isso que nós temos que ler, por isso que nós temos que buscar. Mas a nossa Bíblia, ela começa falando Jesus de uma forma codificada.
através da palavra no princípio. Ela começa assim, no princípio. Ele era o verbo, é o que João diz. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio, o verbo estava lá. É interessante. E aí Deus, Ele cria em primeiro lugar o homem do pó da terra. E a Bíblia fala que Adão, ele é considerado o primeiro Adão, o primeiro homem. E Jesus, lá no Novo Testamento, diz para nós que Jesus é o último Adão. Então a Bíblia faz um comparativo com Adão, o primeiro, e Jesus como o último. Adão, a palavra Adão, ela vem do hebraico Adam. Adam significa o ser humano, o homem, a imagem e semelhança de Deus. Ele já começou, Deus quando Ele criou o homem, Ele já tinha um plano de um dia se tornar homem e vir como homem. O primeiro Adão era uma revelação do último Adão. Então Adão também é uma revelação de Cristo. E Eva, quando Adão e Eva caem, Deus vira para Eva e Ele fala que da semente dela, o descendente dela, viria um que pisaria na cabeça da serpente. A semente de Eva, o descendente que pisaria na cabeça da serpente, é Jesus. Ali Deus já falou para Eva também sobre Jesus. Mas depois que eles caem e eles são tirados do paraíso, eles são expulsos do paraíso, e eles se tornam mortais, e eles passam a viver numa condição de pecado. Adão e Eva, eles têm 2 filhos, Caim e Abel. E Abel, ele vai e oferece para Deus um animal, ele mata um animal para Deus. Ele mata e oferece como sacrifício. Abel ali, ele faz um sacrifício que aponta para o sacrifício que Deus iria fazer, para o Cordeiro de Deus. Abel, sem saber, ele estava simbolizando na sua oferta a morte do Filho de Deus, a morte de Jesus. Jesus estava ali na oferta de Abel. Por isso que Deus se agradou de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Caim, ele trouxe um fruto da terra. E ele matou o seu irmão por inveja. E a Bíblia diz que até hoje o sangue de Abel clama, quanto mais o sangue do Filho de Deus. Então a Bíblia também compara a morte de Abel com a morte do Senhor Jesus. Isso que eu não cheguei nem no meio do livro de Gênesis. Nós já vimos personagens que revelam aquilo que Deus queria mostrar para nós a respeito do seu Filho. Nós vemos isso. E depois de alguns anos, alguns homens passam pela história. Nós vemos, por exemplo, Noé construindo a arca. E aquela arca viria uma destruição sobre o mundo. E quem entrou dentro da arca foi salvo. A arca, ela representa a salvação que está em Cristo. Um dia virá juízo do Senhor sobre todo mundo, e Jesus, Ele é a nossa arca, que nós entramos nele, nós entramos pela porta da arca, e ali nós estamos seguros, nós estamos protegidos, nós estamos guardados. Ali Deus faz um novo pacto com a humanidade, através de Noé, através da arca, que as pessoas entram nela e ali elas são salvas, e a tribulação vem sobre o mundo. Isso fala também de Jesus para nós. Mas alguns anos depois de Noé, aparece um homem chamado Abraão. E Deus, ele chama esse homem para sair da terra dele. E ele fala que ele vai levar esse homem para uma terra onde mana leite e mel. E Deus faz uma aliança com Abraão. Ele, pela fé, a Bíblia diz que Abraão crê no que Deus diz. E ele sai da sua terra. E ele vai em direção à terra prometida, a terra de Canaã. É interessante, nós vemos que Deus faz esse chamado, e um dia, Deus chama Abraão no meio da noite para ele olhar para as estrelas do céu, e ele manda Abraão contar essas estrelas, e ele fala: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as nações. Deus fala que através da vida de Abraão, um dia, todas as nações da terra seriam abençoadas. Como? Como que Deus faz isso? Através da vinda do Filho de Deus, Jesus, filho de Abraão, descendente de Abraão. Através de Jesus, Deus, ele abençoa todas as nações da terra. Mas Deus falou isso para Abraão, uma promessa ali, Deus já estava falando de Cristo para ele. E aí Abraão, tendo essa promessa que um dia dele viria um descendente que abençoaria todas as nações da terra, ele tem um filho.
Ele teve 2 filhos, ele teve um filho com a empregada, Ismael, e ele teve um filho legítimo com a sua esposa. E nós sabemos que não foi uma questão de adultério, não. Abraão não traiu sua esposa. A própria esposa falou para ele ter um filho com a empregada, porque Deus havia prometido que ele teria uma descendência, e dele viriam nações, reis, e dele viria aquele que iria abençoar todas as nações da terra. Eles ficaram meio desesperados e tomaram uma decisão errada, mas enfim, depois Abraão teve seu filho Isaque, e um dia Deus fala para Abraão: Abraão, pega o seu filho e oferece ele para mim. Abraão caminha com seu filho pelo deserto, ele chega num monte chamado Moriá, e naquele monte Moriá, Abraão sobe com seu filho, pronto a sacrificá-lo. E quando ele está disposto a fazer isso, Deus diz para que ele não fizesse aquilo. Aquilo que Deus esperava ver no caráter de Abraão, aquilo foi comprovado quando ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho. Pois bem, querido, Abraão levando Isaque para o sacrifício, Isaque, a Bíblia diz que ele carregou a lenha nas costas. Ele era o cordeiro do sacrifício de Abraão. Abraão representa Deus, Isaque representa Jesus. A lenha nas costas simboliza Cristo carregando a cruz para o Calvário. E eu não sei se você sabe, o Monte Moriá é o mesmo monte onde Jesus depois foi crucificado. Foi naquele mesmo lugar que Deus pediu para que Abraão levasse o seu filho Isaque. Milhares de anos antes, aquele menino sendo levado para aquele monte, carregando a lenha nas costas e sendo quase sacrificado por seu pai, era um símbolo do que Deus ia fazer depois com seu próprio filho. Abraão e Isaque mostra para nós Deus e Jesus. A Bíblia ela vem falando de Jesus desde o começo. Se você se interessar, se você pegar gosto por isso, você vai começar a ler sua Bíblia procurando Jesus em cada linha. Deixa eu ver onde que está Jesus aqui. E você vai encontrar nos lugares mais inesperados. E ali Deus fala para Abraão não fazer aquilo que já estava provado o amor. Se alguém tem coragem de matar o seu filho, ele prova que ama. E Deus fez isso. Ele fez isso por mim e por você. Ele sacrificou o seu filho por nós. Então nós vemos também na vida de Isaque a revelação do Senhor Jesus. Abraão depois, mais tarde, algum tempo depois, ele vai para uma guerra. E nessa guerra eles vencem os inimigos. E quando Abraão vence os inimigos, aparece um homem na história, um sumo sacerdote na cidade de Salém, próximo ali do Monte Moriá, naquela região. E aquele sumo sacerdote, aquele sacerdote chamado Melquisedeque, a Bíblia fala que ele não tinha, a Bíblia não fala nada sobre ele, de onde ele nasceu, de onde ele veio. Ele simplesmente aparece na história. E Abraão vai dar o dízimo para aquele homem. Ele venceu a guerra, os despojos. Ele pega e dá o dízimo. E a Bíblia diz que aquele sacerdote abençoa Abraão. E depois o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala a respeito de Jesus, a respeito do Cristo. Lógico que era uma revelação futura, mas o Espírito Santo já colocou no coração de Davi. Ele fala assim do Cristo: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele faz um comparativo, é igual a Melquisedeque. Melquisedeque, ele era um rei, mas ele era sacerdote. E Jesus também é rei e sacerdote. Ele é o Filho de Deus. Então lá na história de Abraão, não aparece só no pacto que Deus faz com Abraão, não só com Isaque, mas aparece também no relacionamento de Abraão com um rei chamado Melquisedeque. Jesus está lá. O livro de Hebreus nos revela, faz o comparativo para explicar o que significa Melquisedeque e Jesus. Fazer um comparativo entre os dois. E nós continuamos seguindo a Bíblia. Isaque, ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E com Jacó, um dia Deus encontra Jacó no deserto. E ele faz um pacto, ele faz uma aliança com Jacó. E dos filhos de Jacó, Deus levanta 12 homens, 12 tribos, que dão origem à nação de Israel. Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele escolhe quantos apóstolos? 12 apóstolos.
como uma representação daquilo que Deus tinha feito na vida de Jacó. Com Jacó, Deus fez uma promessa. E um dos filhos de Jacó, um deles, que se chama José, que todo mundo conhece a história de José, todo mundo, até quem não é crente, fizeram filmes, desenhos animados, né? E as pessoas conhecem. Jacó, ele foi vendido por seus irmãos, por 20 moedas de prata. Isso é uma figura do Cristo, que seria depois vendido por um dos seus discípulos, por 30 moedas de prata. José foi vendido, como Cristo seria vendido. Então, na história de José, nós vemos algo que falava sobre o Messias. E José, ele vendido, ele foi tido como morto por seu pai. Assim como Deus, quando vê Jesus sendo vendido na cruz, Jesus por alguns momentos ficou como morto. Mas depois seu pai o recupera. Anos depois ele descobre que José está vivo. E não só vivo, como ele era o governador do Egito. Ele foi colocado sobre todo o poder e autoridade sobre a terra do Egito. E depois, com a fome, ele foi o homem mais poderoso sobre a terra toda, depois de Faraó. Jesus morre na cruz, e depois de sua ressurreição, é-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é o poderoso em todo o universo. José é uma figura de Cristo. E por aí vai. Por aí vai. José, obviamente, as 20 moedas de prata para José e 30 para o Senhor Jesus. Mas José tinha outros irmãos. E dentre esses irmãos tinha um que se chamava Judá. E quando Jacó está para morrer, ele chama seus filhos e os abençoa um por um. E para cada um, ele revela algo que Deus colocou no seu coração. Mas quando ele fala de Judá, ele fala: Judá é um leão, um leãozinho. E ele fala coisas a respeito de Judá. E fica claro como cristal que Deus havia revelado ali que através de Judá, da tribo de Judá, viria o Cristo. A partir de então, Jesus, o Cristo, era esperado e era conhecido, como diz lá em Apocalipse, o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Isso ainda estamos no livro de Gênesis. Ainda estamos no livro de Gênesis, falando sobre Judá, iniciando o livro de Êxodo, quando Deus chama a nação de Israel. A nação de Israel, as 12 tribos de Judá, eles foram para o Egito. José estava lá, leva os seus irmãos. Ali eles ficaram 430 anos morando ali. E por 400 anos, eles foram considerados escravos. E Deus levanta um homem no meio daquele povo, um homem chamado Moisés. Através desse homem, Moisés, Deus, ele liberta o povo do Egito. E um dia, Deus revela para Moisés no livro de Deuteronômio, ele fala: Moisés, um dia eu levantarei na terra um profeta semelhante a você, e a ele eles ouvirão. E a ele ouvireis, é o que diz a palavra. Moisés é uma figura do que Cristo faz na minha e na sua vida. Ele nos tira do cativeiro, ele nos leva pelo deserto que é a vida, em direção à terra prometida. Moisés é uma figura de Cristo, e Deus fala para ele: um dia eu vou levantar um profeta igual você, e a esse profeta eles ouvirão, a ele ouvireis. E é interessante que a Bíblia fala que todos, lá em 1 Coríntios, fala que todos foram batizados em Moisés. Quando Moisés atravessa o Mar Vermelho com aquelas pessoas, a Bíblia nos diz lá, Paulo diz lá em Coríntios, que nós fomos batizados no mar e em Moisés. Como Cristo, assim que nós temos o encontro com Cristo, assim que nós o aceitamos, nós entregamos a nossa vida a Ele e nos batizamos. A travessia do Mar Vermelho, todos foram batizados no mar, é o que diz a Bíblia para nós. Eles foram batizados, assim como nós somos batizados no Senhor Jesus. Na noite em que eles saíram do Egito, Deus mandou, na última noite, eles sacrificarem um cordeiro, e pegar o sangue daquele cordeiro e passar na verga da porta. E o anjo da morte, quando viesse sobre o Egito, a porta que tivesse coberta com aquele sangue, o anjo não entraria, ali não morreria ninguém. E isso fala de quem, queridos?
A morte de um cordeiro, o sangue que protege, Jesus. Mais uma vez, Deus mostrando o sacrifício de Jesus para nós. Moisés no Egito, ele saindo daquele lugar, o cordeiro pascal. A Bíblia diz que depois, com eles andando pelo deserto, um dia o povo teve sede, e o povo clamou, e Deus falou para Moisés profetizar a rocha, e a rocha daria água de beber, e Moisés ele fere a rocha, e daquela rocha saiu água. Lá no Novo Testamento a Bíblia diz para nós que aquela rocha era Cristo, era Jesus. Por isso que Deus ficou indignado com Moisés, porque Moisés, ao invés de profetizar, ele feriu. O Filho de Deus, ao invés das pessoas ouvirem o que ele tinha para dizer, ele foi ferido. É o que diz Isaías, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E a Bíblia diz que aquela rocha no deserto era Cristo. Se eu parasse por aqui, já estaria muito bem. Mas nós não chegamos nem na metade. A Bíblia diz que aquela rocha deu de água para beber, e todos beberam da rocha. Todos beberam da rocha, como eu e você hoje bebemos da rocha que é Cristo. Jesus disse: a água que eu tenho para lhe dar, essa água, você nunca mais terá sede. Ele falou para a samaritana falou: Senhor, me dê sempre dessa água. Ele fala: da água que eu der. Ele fala: aquele que quiser, venha e beba de graça da água da vida, que está em Jesus. A Bíblia vem revelando para nós. Um dia no deserto o povo pecou contra Deus, o povo se levantou contra Deus, e a Bíblia diz que vieram serpentes e começaram a picar os homens, e os homens começaram a morrer, e eles correram para Moisés. Moisés buscou a Deus em oração, e Deus orientou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e erguesse essa serpente num mastro no deserto. E ele falou que aquele que olhasse para a serpente seria curado. E os homens olhavam para aquela serpente que ele levantou de bronze, e eles eram curados. Por que serpente? Porque o que estava matando os homens eram as serpentes. Aquilo era a simbologia do pecado deles. O pecado deles estava simbolizado naquelas serpentes que os matavam. E ele ergueu uma serpente igual de bronze, e os homens olhavam, quando eles viam o motivo da morte deles naquela haste, eles eram curados. E Jesus, uma vez, ele fala no meio do povo: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim o Filho do Homem também terá que ser erguido. Jesus estava dizendo, da mesma forma que aquela serpente, quem olhasse para ela viu o pecado e era curado, quem olhar para mim quando eu for levantado na cruz, vai ver o seu pecado em mim e será curado. Ali naquela serpente no deserto, Deus estava contando a história do Senhor Jesus. O povo teve fome. Por 40 anos que eles andaram no deserto, a Bíblia nos mostra que Deus mandou algo que caía do céu todas as manhãs, que era chamado de maná. E por 40 anos o povo comeu o maná, o pão que caía do céu. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão. Os vossos pais, ele fala, aqueles que andaram no deserto, eles comeram o maná e morreram. Mas aquele que comer do pão que eu lhe der, terá a vida eterna. O maná no deserto mostra o que Jesus faz na minha e na sua vida. Ali, através do maná, Jesus estava falando de Cristo para mim e para você. A Bíblia diz que todos eles comeram de uma mesma comida espiritual. Paulo fala isso. Todos eles comeram de uma mesma comida espiritual, o maná. E Jesus depois diz: eu sou o pão que desceu do céu. O maná é uma simbologia de Jesus. Deus, ele manda Moisés construir uma tenda específica, que é chamada de tabernáculo. Tabernáculo, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. O tabernáculo é uma simbologia de Cristo. O tabernáculo e a palavra Emanuel significa a mesma coisa, Deus conosco, Deus no meio de nós. E nós acabamos de ler agora em Isaías. Acabamos de ler: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, ficará grávida, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. O tabernáculo no meio do acampamento da nação de Israel, enquanto eles andavam no deserto, era o Emanuel, a presença de Jesus no meio deles. Mas eles não sabiam, eles não enxergavam essas coisas.
Hoje, com a revelação completa da Bíblia, eu e você, nós enxergamos Cristo nessas coisas. E não é só o tabernáculo. O tabernáculo, ele era cheio de elementos. Por exemplo, dentro do tabernáculo tinha um candelabro, que nós chamamos hoje, os judeus chamam de menorá, um candelabro com 7 lâmpadas. E a Bíblia diz que aquelas 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus que estavam no Senhor Jesus. O candelabro é uma representação do Filho de Deus, que tem os 7 Espíritos, que Isaías fala disso para nós. Mas não tinha só o candelabro, tinha também a mesa dos pães. A mesa dos pães, onde o sacerdote deixava ali 12 pães. E de novo, Jesus é o pão da vida, é o alimento. Mas não tinha só isso. Dentro do tabernáculo tinha a Arca da Aliança, que representava a aliança do Filho de Deus conosco, onde todas as coisas eram feitas com madeira de acácia, que ela não envelhecia, não estragava, mostrando que o Filho de Deus, o corpo dele é eterno. E o ouro, que representa a majestade do Rei, que é Jesus. E não tinha só isso dentro do tabernáculo. Tinha uma cortina que separava do lugar santo e do lugar santíssimo. E aquela cortina era o véu. E a Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz, já não era mais o tabernáculo, era o templo. E no templo tinha uma cortina, e aquela cortina foi rasgada. E a Bíblia fala que aquela cortina representa a carne de Jesus. Está escrito isso, que através do véu, através da sua carne, quando ele morre na cruz, aquela cortina do tabernáculo, que é Cristo, ela foi rasgada. E eu e você podemos entrar na presença de Deus no momento que nós quisermos, a hora que nós precisarmos. A cortina está rasgada, ela não te separa mais da presença de Deus. Tudo isso ainda nos 5 primeiros livros da Bíblia. Tudo isso nós vemos falar sobre o nosso Senhor. E no tabernáculo, Deus ensinou a se sacrificar o cordeiro pascal, aquele que eles sacrificaram antes de sair do Egito, aquele mesmo que Abel sacrificou para Deus lá no começo. Você vê que a figura de um cordeiro sacrificado era algo que Deus já vinha mostrando. E no tabernáculo, de novo, o cordeiro do sacrifício que aponta para o nosso Senhor Jesus. E Deus, ele levanta, junto com o tabernáculo, ele fala: Moisés, unge o seu irmão Arão. Ele vai ser sumo sacerdote, ele vai interceder pelo povo, e todos os elementos das suas vestes, as coisas, uma placa que ele tinha na testa, a sua vestimenta, todas elas apontavam para Cristo. Arão era uma simbologia do sacerdócio de Jesus. Moisés era uma simbologia de Jesus como profeta, como líder. E Deus está mostrando em toda a história da Bíblia tudo o que ele ia fazer através do seu Filho Jesus. A Bíblia diz também que enquanto o povo de Israel andava no deserto, uma nuvem o seguia e o protegia. Aquela nuvem cobria o povo, aquela nuvem era a presença de Deus, ela impedia que o povo passasse por dificuldades maiores com o sol. Aquela nuvem, ela dava direção, ela representa, queridos, a direção que Cristo dá na nossa vida. Ao mesmo tempo que a direção, ela mostra o caminho, ela nos protege do mal. Aquela nuvem. E à noite tinha uma coluna de fogo também. E a coluna de fogo também simboliza aquilo que Deus faz em nós. João Batista uma vez falou assim: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá alguém que vos batizará no Espírito Santo e no fogo. A nuvem é uma figura também do Espírito de Deus, e o fogo também. Mas são atribuições de quem é Jesus. A nuvem e o fogo. E mais uma vez Paulo fala que eles também estavam lá, debaixo da nuvem, assim como eu e você estamos debaixo da vida de Cristo. É impressionante, nós vamos olhando item a item, coluna de fogo, a nuvem, o tabernáculo, o véu, enfim. Moisés morre, e é levantado Josué, que vinha aprendendo as coisas com Moisés. Josué é o nome hebraico de Jesus. Jesus é Josué em grego. Josué e Jesus é o mesmo nome, que significa Salvador.
Josué era uma figura de Cristo. E Josué, ele continua depois de Moisés, significando Salvador. E a primeira coisa que Josué faz com o povo é atravessar o Rio Jordão. Rio Jordão, mais uma vez, representa o quê? Batismo. Onde Jesus foi batizado? No Rio Jordão. Josué levou o povo a passar pelo Rio Jordão. Josué é o nome Jesus no Antigo Testamento. É o mesmo nome. Nós vemos de novo Deus mostrando para nós a figura de Cristo. Eles vão entrar na cidade de Jericó. E ali tem uma mulher, Raabe, que ajuda aqueles homens. E ela pede pela vida dela, porque eles vão destruir toda a cidade. Josué, com os exércitos de Israel, eles vão destruir a cidade. E eles fazem um pacto com aquela mulher. A mulher os ajudou. Ele falou: olha, faz o seguinte, coloca uma fita vermelha na janela da sua casa. E quando os exércitos vierem para destruir Jericó, quando nós virmos aquela fita vermelha, nós não destruiremos a tua casa. A fita vermelha é Cristo. É uma simbologia de Cristo. Onde tem o sinal vermelho, a morte não entra. Se o sinal de Cristo estiver sobre sua vida, você está guardado, você está protegido. E a gente continua vendo história em cima de história, e Cristo vai aparecendo numa série de passagens bíblicas, que eu não posso falar de todas, não daria, pelo menos umas 40 horas para a gente tentar arranhar a superfície. Mas depois, queridos, anos mais tarde, a história vai passando, e um dia se levanta um homem chamado Jessé. E esse homem tem alguns filhos, e dentre eles nós temos Davi, que se tornou o rei de Israel. E Deus fala para Davi que um dia dele, ele levantaria um homem, que seria um rei, que reinaria para todo sempre, a raiz de Jessé. E nós vemos na Bíblia, o próprio rei Davi, através dos Salmos, falando sobre a pedra angular, falando sobre, como nós já vimos, aquele que seria levantado segundo a ordem de Melquisedeque. Davi, ele falou muito sobre o Cristo, sobre o Messias. E depois os profetas falaram que um dia viria um Redentor a Sião. E um dia se levantaria alguém, e eles vão falando, um renovo frutificará. Deus foi falando através de cada profeta, através dos Salmos, através do livro de Provérbios, através do livro de Eclesiastes, através até do livro de Cantares, mostrando aquele relacionamento amoroso e íntimo entre a noiva e o noivo, que nós vemos muitas vezes o amor que Deus tem por sua igreja, nós podemos ver refletido, ainda que numa história voltada para a nação de Israel, algo amoroso. Nós vemos a figura de Cristo ali, em várias passagens. E cada profeta, por exemplo, nós estudamos nesse ano, que Oséias, profeta Oséias, diz lá: do Egito chamei o meu filho. Ele se refere à infância de Jesus, que eles tiveram que fugir para o Egito, porque Herodes queria matá-lo, e seus pais o levaram para o Egito. Oséias falou sobre isso. Nós vemos Miqueias dizendo que ele nasceria em Belém. E tu, Belém Efrata, vista que a menor entre todas as cidades, de ti virá o Redentor. O profeta Miqueias sabia que Jesus nasceria em Belém. E hoje nós vimos aqui, entre todas essas revelações, Isaías dizendo que a virgem, ela ficaria grávida, ela conceber é grávida. A virgem, ela daria luz a um filho. Foi o que nós lemos aqui. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, ela ficará grávida, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Talvez Jesus, andando no caminho de Emaús, ele falou, lógico, muito mais do que todas essas coisas que eu mostrei para vocês. Todas essas coisas. É o que eu falei, eu não falei nem 1% de tudo o que está no Antigo Testamento que você vê Jesus. Tudo. Nós vemos, por exemplo, o profeta falando do carpinteiro, que Deus, ele levantaria um carpinteiro. Nós vemos inúmeras passagens. E eu queria com você agora, já que nós estamos hoje, na véspera do Natal, eu queria abrir nossas Bíblias lá nos Evangelhos. Evangelho de Mateus, capítulo 1. O início
do Evangelho, da revelação do Novo Testamento. Mateus capítulo 1. Versículo 18. O que a Bíblia nos diz lá em Mateus capítulo 1, versículo 18? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Mateus ele apresenta para nós Jesus como o Cristo. Não era o sobrenome nem o nome dele. Jesus é o nome. Cristo, ele está ligando que Jesus era a promessa de tudo aquilo que o Antigo Testamento diz para nós. Que ele era aquele que era esperado, aquele que veio. Então Mateus ele está afirmando, Jesus é o Cristo. Jesus é o que cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. É Ele é o Cristo. É interessante que lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 43, só anota, depois você lê, ele fala, e a este, se referindo a Jesus, dão testemunho todos os profetas. Lá em Atos está escrito isso. Todos os profetas do Antigo Testamento falaram sobre a vinda de Jesus. Todos. Não teve um que não tenha falado. Todos. Só que você fala, mas eu leio lá no Antigo Testamento e eu não enxergo. Não enxerga porque ainda não se acostumou com a linguagem bíblica. Que foi essa a intenção de tudo que nós falamos nesse ano. Tentar fazer com que nós acostumemos com a linguagem bíblica. E quando você estiver lendo o Antigo Testamento, você enxergue Jesus lá. Como eu já ouvi algumas pessoas falando, tem uma pessoa na internet lá que tem um canal, ele fala sempre isso, que a chave hermenêutica da Bíblia é Jesus. O que é chave hermenêutica? O que você lê e você não entende, tenta colocar Jesus. Tenta olhar com a ótica de quem é Jesus e você vai compreender aquela passagem bíblica. Por que Deus disse aquilo? Tudo que você ficar em dúvida, tenta encaixar Jesus. E Jesus, ele elucida tudo que está escrito na Bíblia. Ele revela tudo. Ele traz entendimento a tudo o que está escrito nas Escrituras. E Mateus diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ele vai contar que, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, quer dizer, eles eram noivos, e noivos já era considerado um casamento, antes de se ajuntarem, antes de morarem juntos, antes de qualquer possibilidade física dela se engravidar, quer dizer, eles não tiveram nada antes, do jeito que o namoro cristão decente deve ser. Amém, queridos? Eles fizeram direitinho, do jeito que tem que ser. Desse jeito, é por isso que a Bíblia deixa claro isso. Antes de se ajuntarem. Eles já eram desposados, mas eles ainda não haviam casado. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Maria ficou grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Por quê? Porque eles seriam acusados de terem feito algo gravíssimo, que era se relacionar antes de casar. Eu sei que a maioria dos crentes ignoram isso aqui, né? Eles estão nem aí para essa passagem bíblica e nada mais que fala. As pessoas vivem fora da vontade de Deus. Mas isso era algo terrível, sempre foi e ainda é. Não é porque a maioria das pessoas acha normal que não é terrível. Ainda é terrível. E era tão grave que José ia abandoná-la, para que ficasse evidente que, se ela aparecesse grávida e ele o abandonasse, ele ficasse como o mal na história. Ele assumiu o risco de ser inclusive morto, apedrejado, julgado e condenado. Ele decidiu deixá-la em secreto. Deus não deixou isso acontecer, né? E projetando ele isto, o quê? Em deixá-la, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Se Deus teve que falar isso, é porque no fundo ele achou que Maria havia se perdido. Com outra pessoa ainda, pior ainda.
Se ele fosse um homem, a Bíblia diz que ele era justo. Se ele fosse um homem como a maioria da época, ele ia entregar Maria para ser morta e apedrejada. Mas ele decidiu ir embora e assumir a culpa dela. José aqui também já faz uma figura do caráter de Deus. Assume a culpa pelo outro. Mas ela não tinha feito nada errado. Era o Espírito de Deus que havia gerado nela aquele filho. Versículo 21. Aí o anjo Gabriel fala para ele: e dará à luz um filho, e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A pronúncia Jesus era a mesma do nome de Josué. Chama Salvador. O nome de Jesus é Salvador. Ele falou, ele chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. E aí Mateus diz para nós no versículo 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus fala para nós, isso aconteceu para que se cumprisse o que nós lemos em Isaías capítulo 7. Eis que a virgem conceberá, o Senhor enviará um sinal do céu. E olha que bacana, e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, quer dizer, ele não dormiu com ela, até que ela deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe nome Jesus. Ele esperou mais ainda, esperou ela ter Jesus, para dormir a primeira vez com sua mulher. E aqui nós vemos como foi o nascimento dele. Obviamente, a gente sabe, historicamente, que a data em que Jesus nasceu não bate com essa festividade de amanhã, né? Não é dia 25 de dezembro. Provavelmente foi entre os meses de setembro e outubro, que coincide com a festa dos tabernáculos em Israel, que foi o período lá do recenseamento. Não tem problema. O mundo está comemorando algo hoje à noite, né, amanhã, dia 25, que eles nem sabem direito o que é. Só o nascimento de Jesus, nasceu o menino Jesus. Menino, ele nasceu um menino, uma criança, mas ele se tornou homem. O nosso Deus em forma de homem. E Deus falou, isso é um sinal. A virgem conceberá, ela ficará grávida, sendo virgem. E dará à luz um filho, e ele será chamado Salvador. O nome Jesus significa Salvador, porque ele salvará, é o que diz aqui, o seu povo dos seus pecados. Num primeiro momento, o seu povo era a nação de Israel, mas Deus havia prometido para Abraão, que por causa desse homem que nasceria, todas as nações da terra seriam abençoadas. Que esse homem, ele seria um profeta como Moisés, ele seria um sacerdote como Melquisedeque, ele seria um rei maior do que Davi. Ele era o tabernáculo, Deus Emanuel, Deus conosco, o Salvador, Josué, aquele que nos batiza, aquele que nos transforma, aquele que a Escritura vinha mostrando, e como eu disse com vocês, aquele que era o verbo que estava no princípio. E no princípio, quer dizer, em Jesus, foram criados os céus e a terra, e tudo que nele há. E ele, por amor de mim e de você, ele nasceu. Ele foi concebido numa mulher. Uma mulher que até aquele momento, fisicamente ela era pura. Espiritualmente ela era pecadora como nós. Tinha seus erros, suas falhas. Mas Deus escolheu aquela mulher como a que geraria o seu filho. Não porque talvez ela fosse especial, não. Mas porque tinha que se cumprir nela, descendente de Davi, da raiz de Judá, uma israelita, uma mulher que amava ao Senhor, que guardou a sua vida, esperando que Deus fizesse a vontade dele na vida dela. Duvido que Maria alguma vez sonhou que Deus usaria a vida dela para que desse a luz ao seu filho. Jamais. Maria, como toda israelita, ela queria servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Ela queria estar ali, no momento oportuno, para que Deus a usasse, assim como eu e você. E dela nasceu, num primeiro momento, um menino, um bebê. Assim que ele nasceu,
houve muita morte. O rei, para evitar o nascimento daquele menino, mandou matar a criança, ele foi perseguido, eles tiveram que fugir, mas ele se tornou a revelação, o ponto central da Bíblia. Quando você abre as suas escrituras, na realidade, antes de você abrir a sua escritura, quando você olha para a sua Bíblia, você está olhando para a revelação de Jesus. Revelação de Jesus. Quando você abre o livro de Apocalipse, lá nos primeiros capítulos, se você for rápido, abre aí comigo o capítulo 1. Tem gente que fala, o livro de Apocalipse é um livro de desgraça que vai vir sobre a terra, o fim do mundo, as coisas terríveis que virão sobre a humanidade. Não, meu irmão, você está equivocado. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, na apresentação, ele fala o que é o livro de Apocalipse e o que é toda a escritura. Apocalipse 1, versículo 1, revelação de quem? Jesus Cristo. É isso que é a Bíblia, é isso que é o livro de Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo. Revelação. Quando você abre a sua Bíblia e você fala, eu vou lê-la, se prepara, porque Deus vai revelar Jesus na sua vida. Quando você fala, eu vou ler essa Bíblia todos os dias da minha vida, você está se preparando para todos os dias Deus te mostrar um pouquinho mais de quem é Jesus Cristo, o que Ele significa para você, o que Ele significa na sua história, na sua existência e no seu futuro. Quando você ouve o que Deus fala aqui, você está ouvindo Deus falar do seu Filho, Jesus Cristo. Essa palavra, ela é a coisa mais preciosa que existe na face da terra. Não tem nada mais precioso do que está escrito aqui, na face da terra. Você pode procurar em todo o universo, você pode encontrar o tesouro mais fabuloso, que vale bilhões de dólares. Não chega nem perto do valor do que tem na revelação das Escrituras. E infelizmente, nós damos muito valor para tanta coisa, até para o feriado de amanhã. As pessoas ficam tão ansiosas com o Natal, com o que vão fazer, com o presente, com abraçar as pessoas. E nós esquecemos que a palavra de Deus, ela é o que tem de mais valioso em todo o universo, porque ela é a revelação de Jesus Cristo. Nesse Natal, não importa o que aconteça, não importa o que faça, não importa o que você coma ou não coma, não importa quem você abrace, o que você fala ou ouve, lembre-se que num dia Jesus, ele nasceu como homem e se cumpriu a Escritura. Ele foi o Cristo. O Cristo era o homem como filho de Deus que nasceria. Ele nasceu. O Natal simboliza o que para nós? Que Deus cumpre a sua promessa. Que aquilo que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Do jeitinho que Ele disse, com os detalhes, até as coisas que aconteceram durante o nascimento, durante a sua vida, aconteceram para mostrar para mim e para você, de que Deus, Ele cumpre a sua promessa. E se você conhece a sua Bíblia, você sabe que Deus tem centenas de promessas para mim e para você. E se Ele cumpriu a principal, Ele vai cumprir todas as outras. Natal simboliza, Deus é fiel. Deus tinha dito para Abraão, Abraão, por causa da tua fé, eu abençoarei todas as nações da terra. Você faz parte dessas nações. Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus, Ele enviou o Filho dEle por sua causa. E é isso que Ele quer que nós creiamos. Independente de qualquer coisa, de qualquer festividade, Ele quer que você tenha um relacionamento com o seu Filho. Ele quer que Jesus seja o alicerce da tua vida, da tua casa, da tua existência. Que Ele seja a razão de você viver, que seja Ele, nada mais, só o Senhor Jesus, que Ele seja o seu porto seguro, o seu alicerce, o braço forte de Deus na tua vida, que você creia nele, busque Ele, anseie por Ele dia após dia, lembrando que Ele é o pão da vida, Ele é a água que sacia a sua sede, Ele é tudo o que nós precisamos. Que nesse Natal
quando você estiver lá ouvindo a pessoa falar Feliz Natal, você lembre, cada vez que você ouvir Feliz Natal, o que significa? Que Deus cumpriu a promessa dele, enviou o seu Filho ao mundo para morrer por mim e por você. Amém?